Eu vou ler com você Filipenses 4, de 14 a 23. Filipenses 4, de 14 a 23, diz assim: Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra e pelo poder da Tua palavra em nos purificar, em nos santificar, em nos restaurar, em gerar fé em nossos corações, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra revela-nos o Teu coração e o Teu amor por nós. E eu oro que a Tua palavra entre, penetre no mais profundo do nosso ser, como uma espada de dois gumes, discernindo as intenções do nosso coração. Eu oro, Deus, que a Tua palavra, essa santa semente, produza em nosso coração frutos para a eternidade, Senhor. Nós entregamos esse tempo, Senhor, clamando que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos capacite. Capacite-me a compartilhar a Tua palavra conforme o Teu coração. E capacite-nos como igreja Tua a receber a Tua palavra, Senhor, como num solo fértil. Esse é o nosso desejo, que o Senhor repreenda toda a distração do nosso meio e capture os nossos pensamentos nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então, nós chegamos no capítulo final, no estudo final da carta aos Filipenses. Essa carta que nós temos estudado já há alguns meses, que fala sobre a alegria do Senhor. O versículo tema é Filipenses 4:4, que diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Esse capítulo 4, o tema é a mentalidade segura. Cristo é a nossa força. E hoje nós vamos ver a parte final, a provisão de Deus, dos versículos 14 ao 23. O título da mensagem dessa noite é A Imutável Promessa de Deus. A Imutável Promessa de Deus. No nosso último estudo, nós vimos Paulo expressar o seu coração com grande alegria aos irmãos filipenses, agradecendo pela oferta que ele recebeu deles. E ele fala algo que é tremendo, que nós meditamos na última semana. Ele aprendeu a estar contente no muito e no pouco, na abundância e na falta. Ele aprendeu a estar satisfeito, porque a satisfação dele estava no Senhor. Ele termina o versículo 13 falando: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? E essa noite nós vamos ver o coração de gratidão do apóstolo Paulo, falando sobre a perspectiva celestial em relação à oferta. Então é isso que nós vamos aprender hoje. Versículo 4 diz assim: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Apesar disso o quê? Apesar dele tudo poder naquele que o fortalece. Apesar de Paulo ter aprendido a estar contente na abundância, na falta, em toda e qualquer situação, apesar disso, ele diz aos irmãos filipenses: mas vocês fizeram bem em compartilhar comigo nas minhas tribulações. E
O que Paulo quer dizer aqui é que, olha, eu fui abençoado, mas vocês também foram. Eu fui abençoado em receber essa oferta, mas vocês fizeram bem. Vocês foram grandemente abençoados em participar comigo nas minhas tribulações, em ser as mãos estendidas de Deus para suprir a minha necessidade. Irmãos, se existe algo muito importante que nós devemos aprender como igreja, como corpo de Cristo, é a importância do compartilhar, do dividir. Isso é muito importante, a gente aprende isso com Jesus. Ainda no último estudo a gente falou sobre a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes, lembra disso? Agora eu quero que você lembre do rapaz que ofertou o seu lanche para que os discípulos levassem as mãos de Jesus e ele pudesse multiplicar, alimentando 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Por causa daquela oferta, 5.000 homens puderam ser alimentados. Isso é algo que Jesus quer nos ensinar, que tudo aquilo que nós fazemos para Ele, tudo aquilo que nós damos a Ele, Ele faz o milagre. Ele é capaz de multiplicar, Ele é capaz de suprir toda e qualquer necessidade. Isso é fundamental para nós entendermos isso. Toda a multiplicação, irmãos, no reino de Deus, ela acontece dessa forma. Nós dividimos e o Senhor multiplica. Nós repartimos e o Senhor multiplica. E todos ganham, né? E todos somam. Isso é maravilhoso. Então, se você quer ver a multiplicação do Senhor, você deve aprender a repartir. Amém? Isso é muito importante para nós. E aquele rapaz, irmãos, que doou aquele lanchinho, ele se tornou parte do milagre de Deus, né? Parte do milagre que Jesus operou, por causa daquela oferta, daquele lanche. E aí alguém pode falar, mas se aquele menino não tivesse, né, ofertado, Jesus, ele não ia poder fazer aquele milagre. E eu digo, mentira, Jesus, ele pode fazer qualquer milagre. O ponto, o mais importante de ofertar, não é que o milagre não vai acontecer se você não fizer parte. Deus, ele vai fazer a obra dele. De qualquer jeito ele vai fazer, só que você deixa de ser parte do milagre dele. Só que você perde a oportunidade de ser grandemente usado por Deus no milagre que Ele quer fazer. Mas a obra é de Deus e é Deus quem supre a sua obra. Nós escolhemos em participar da obra de Deus ou não. Ou nós fazemos parte da obra de Deus ou nós somos meros espectadores daquilo que Deus está fazendo. Não é? Então, é importante isso. Por isso que eu não gosto de ouvir quando eu ouço pregações que pesa, né? Que pesa nas pessoas. Olha, se você não der, né? A igreja vai falir, nada vai acontecer. Não, é mentira, né? Deus não depende de mim. Ele quer a minha participação. Ele deseja, como um só que nós somos. É claro que Deus se alegra se eu participar com Ele. E Ele vai se alegrar, não porque eu estou dando alguma coisa, porque tudo que eu tenho vem dEle. Ele vai se alegrar porque eu quero fazer parte da obra dEle. Né? Eu quero andar com Ele, eu quero estar onde Ele está. Por isso o Senhor se alegra. Não porque Ele quer meu dinheiro, Ele é o Deus do ouro e da prata, Ele não precisa, mas Ele deseja que nós façamos parte da obra dEle, que nós possamos aprender a depender de Deus. Amém? Então é isso. Romanos 4,17 fala, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Deus é esse é o Deus que nós conhecemos, é o Deus que nós servimos. O Deus que chama à existência as coisas que não existem, como se elas existissem. Então, Deus não depende de nós, nós é que dependemos totalmente dEle. E Atos 20, 35 nos fala o segredo de repartir. Olha só, Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. A maior felicidade em dar do que receber, palavras do Senhor Jesus.
há uma felicidade, há uma alegria maior quando a gente reparte do que quando a gente recebe. Louvado seja o Senhor por isso. Versículo 15. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Quando Paulo fala nos seus primeiros dias no Evangelho, Paulo se refere ao capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo, em uma das suas viagens missionárias, chega à região da Macedônia e começa aquele trabalho ali na cidade de Filipos. E a gente, se você ler em casa, aliás, existem alguns versículos aqui que eu vou pedir que você faça como lição de casa, tá bom? Quero que você leia e medite em casa, porque nós não vamos ter tempo para meditar em todos os textos aqui. Mas Atos 16 conta a história de quando Paulo chegou na cidade de Filipos e começou aquele trabalho ali. Então Paulo se refere a esse período, e desde que Paulo saiu dali, da Macedônia, nenhuma outra igreja compartilhou em suas necessidades, a não ser a igreja de Filipos. Não que ela fosse uma igreja mais rica que as outras, a gente vai ver isso, não é real isso. Mas era uma igreja generosa, uma igreja que aprendeu a repartir, que aprendeu a compartilhar. E você vê que quanto mais eles compartilham, mais eles têm para dar, para oferecer. E é isso que Paulo fala, versículo 16: pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Então Paulo fala, olha, quando eu estava em Tessalônica, vocês me mandaram 2 vezes ajuda. Então essa vez agora que Paulo escreve a carta aos Filipenses para agradecer a oferta que o irmão Epafrodito levou para ele, já é a 3ª vez que os irmãos filipenses estavam ajudando Paulo, pelo menos registrados na palavra de Deus. Então Paulo fala, no versículo 17, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Então Paulo novamente ele fala, olha, eu fui abençoado, mas sabe quem foi mais abençoada nessa história? Vocês. Porque eu não preciso, eu aprendi a estar contente em todas as ocasiões. Mas vocês aprenderam a ser abençoados, a ter uma alegria, uma felicidade maior do que a felicidade de receber. Vocês estão aprendendo e estão desfrutando da alegria, da felicidade de dar, de repartir e de ser parte do plano de Deus para suprir a necessidade de outro. Então, ele fala, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Então, ser creditado na conta deles, Paulo ele está falando, está nos ensinando a matemática de Deus. Os filipenses deram, ofertaram, e Paulo fala, o valor foi depositado na conta de vocês. Não, peraí, mas foi eu que dei. Mas foi a tua conta que que teve lucro, que aumentou. Eles deram materialmente e o ganho foi espiritual. E Paulo estava querendo que eles entendessem isso. Vocês suprem materialmente, vocês dão fisicamente, mas o Senhor é aquele que supre espiritualmente. E é muito maior. Algo que a gente precisa entender na vida de Paulo. Paulo nunca pediu oferta, Paulo nunca pediu dinheiro. Ele não ia em algum lugar fazer uma visita esperando que a igreja levantasse uma oferta para ele. Não, ele trabalhava com suas próprias mãos para suprir as suas necessidades e não ser pesado ao corpo de Cristo. E ele fazia tendas, mas isso não queria dizer que ele estava, o dinheiro estava saindo pelo ladrão, não, Ele passava as necessidades dele, as lutas dele. Ele não queria ser pesado para o corpo de Cristo. Isso não queria dizer, não isentava o corpo de compartilhar das necessidades de Paulo, não é? E era isso que os irmãos filipenses tinham aprendido. E, irmão, uma coisa muito importante que eu quero ressaltar aqui antes da gente continuar. É legal a gente ser seguro na vida, é legal a gente ser cauteloso, É legal a gente ser responsável com o dinheiro, A gente ter umas finanças controladas, organizadas, isso é muito bom.
Mas a gente não pode jamais ignorar, irmãos, essa verdade. A promessa imutável, né, de Deus, a promessa que nunca muda de Deus, é que Deus continua o mesmo a multiplicar e suprir a sua obra. E Deus ama as nossas vidas como primícia de toda a criação dele. Nós sabemos que muito mais do que o lírio do campo, do que os pardais, Deus se importa com as nossas vidas, Deus cuida de nós. E o cuidado de Deus conosco é como o de um pai com um filho. Um pai, né? Você que é pai, você que tem seu filho, você passa fome, mas seu filho não passa, verdade? Você é capaz de passar qualquer coisa para suprir a necessidade do teu filho. Quanto mais, irmãos, o nosso Pai Celestial cuida de nós, é fiel para manter as nossas vidas. Então nós não podemos esquecer isso, nós não podemos perder isso de vista, porque se nós perdemos essa confiança, desse cuidado, desse amor de Deus como Pai, a gente perde tudo, a gente fica desesperado, a gente vive como cristão, mas um cristão desesperado, um cristão sem paz, um cristão que se sente só, que se sente e quer cuidar sozinho, né? E isso faz com que a gente olhe mais para nós do que para o outro. Isso faz com que a gente seja mão de vaca, né? Que mais? Tem muitas expressões, né? Canguinha, mão de vaca, atravessa a piscina com a sorrisal na mão, né? E por aí vai, né? Não ouviu essa aí? Atravessar a piscina com a sorrisal na mão é fogo, né? E ela sai sequinha do outro lado, né? Então, irmãos, é legal a gente ser cuidadoso e tal, é saudável. Mas a gente não pode perder de vista que o cuidado e toda a provisão que nós temos vem do Senhor. Então, se existe algum lugar em que nós precisamos começar ou aprender a ser generoso, é em relação à obra de Deus, em relação ao que se refere ao repartir com as necessidades dos nossos irmãos. Amém? Algumas pessoas, elas são tão preocupadas com as finanças que até para a obra de Deus é assim. Isso eu falo, irmão, por experiência própria, tá? Olha, eu falo da perspectiva de alguém que ganhava muito bem, tá? Analista de sistemas na Volkswagen, ganhava um salário que com 20 anos dificilmente alguém ganha. E poder suprir não só as minhas necessidades, como a de muitos, né? E poder experimentar o cuidado de Deus, em cair de cabeça na obra, no ministério de Deus, e saber que Deus estava me suprindo até ali e era capaz de continuar me suprindo. Eu não tive, e eu não falo isso para a glória minha, mas para a glória de Deus. Eu não tive oferta de salário quando eu decidi largar o trabalho para o ministério. Ou seja, eu estava consciente de que se eu passasse qualquer necessidade, seria para a glória de Deus. E eu não ia reclamar. E eu não reclamo até hoje. Porque Deus, Ele me supre de todas as formas, irmãos. Deus é fiel. Deus é fiel. Mas é muito triste quando a gente vê as pessoas que muitas vezes têm até chamado, têm até dom, têm até... Mas, olha, eu não vou fazer nada enquanto Deus não... E às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho um chamado, Deus me mandou fazer alguma coisa, mas eu só vou entender que é de Deus se eu tiver... se Deus levantar pessoas que vão prover para mim com X por mês. E a pessoa fica ali esperando aquilo acontecer o resto da vida dela. Vocês sabem o que eu estou falando, é real, né? A pessoa fica lá, porque não, só depois que as restrições dela forem cumpridas, né? Aí ela vai entender que é de Deus. Quem falou isso? Onde você leu isso? Irmãos, eu não estou querendo encorajar você a sair do teu emprego para a obra, não é isso, né? Quem sou eu para falar isso? O que eu quero dizer é que se Deus chamar você, você deve ouvi-lo e você deve obedecê-lo. E você deve confiar nele e não no homem. Porque se você confiar no homem, você até vai cair de cabeça na obra, mas você sempre vai ficar na expectativa de que o irmão vai ter que te suprir.
E se o irmão não suprir, você fica de bico. Você reclama, você fala para outro. Então, irmão, se Deus te mandou, você vai crer que Deus vai suprir. Amém? Se Deus te mandar, você vai crer que Deus vai suprir. Como? Eu não sei. Deus é Deus, né? Mas caia de cabeça. Não fica assim, ó. Deus me chamou, mas eu vou servir só um pouquinho, né? Vai que eu não tenha para esse mês, entendeu? Isso não é fé, né, irmão? Isso é assim, tipo, Deus me mandou, mas, irmão, de todo o coração. Quando Deus me chamou, eu caí de cabeça. Falei, é isso que é para fazer, eu vou fazer. Não tinha tempo ruim. Era trabalho no México 70, às vezes era só mesmo o narizinho das crianças. Eu não sabia nem se elas estavam entendendo que era Jesus. Não tem problema. Se você faz com amor para o Senhor, de todo o coração, Deus é fiel para suprir todas as suas necessidades. Amém? Então, isso, eu espero que encoraje você e não fique, né, você não fique com medo de servir ao Senhor. Às vezes as pessoas elas querem ver a provisão antes de servir. Serve, irmão, serve de cabeça, serve com vontade. E aí você vai ver a provisão de Deus. Mas se você falar que quer servir e ficar com, né, churumelas, né, meia boca, você não vai ver nada não, desculpa, tá bom? Mas se você quer servir, sirva com vontade. E aí eu te garanto que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Então a perspectiva de Paulo aqui é: você supre materialmente, Deus te supre espiritualmente. E isso era uma recompensa para os irmãos filipenses nos céus, um galardão nos céus, mas não só lá, aqui na terra também. Eles podiam experimentar isso. Jesus é quem fala que até um copo de água fria não vai deixar de ter a sua recompensa, né? Se você dá um copo de água fria para um servo de Deus, um irmão, você vai ter a recompensa de um copo de água fria. E Jesus está falando com isso assim, que nenhum bem, nenhum trabalho, nenhum ato generoso, nenhum momento que você reparte o que você tem, o que Deus proveu para você, para abençoar outro, Deus ignora, Deus esquece. Jamais, jamais, um copo não vai deixar de ser recompensado por Deus. Um copo de água fria não vai deixar de ser recompensado por Deus. Então, Deus quer que a gente aprenda a generosidade. Deus deseja que a gente aprenda a generosidade com Ele. Irmãos, pobre é a igreja que não aprende a repartir o que tem. Essa é a igreja pobre. Não é pobre a igreja que não tem muito dinheiro. Não, não se enganem. Pobre é a igreja que não aprendeu a repartir o que tem. Essa é a igreja pobre. Versículo 18. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então Paulo ele agradece essa oferta, fala que ele foi amplamente suprido através daquele dinheiro. E ele diz mais, ele diz que aquela oferta foi uma oferta de aroma suave. Foi um sacrifício aceitável e agradável a Deus. É interessante que Paulo usa termos registrados lá no Antigo Testamento, quando a nação de Israel oferecia seus sacrifícios de louvor e de gratidão a Deus. Ele usa o mesmo termo. E eu quero ler só uma passagem para vocês verem. Gênesis 8, versículos 21 e 22. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Deus, ele aceitou o sacrifício que Noé ofereceu a ele. E era um sacrifício de aroma agradável. Foi um sacrifício aceito por Deus. Deus teve prazer de receber aquele sacrifício
de Noé. Então, é essa mesma palavra que Paulo está falando da oferta dos irmãos filipenses. Olha, isso foi uma oferta de aroma suave, agradável a Deus. Deus aceitou essa oferta. Por quê? Porque Paulo sabia que os irmãos filipenses estavam dando de coração. A oferta que Deus aceita, irmão, é aquela que vem do coração. Nós vamos falar isso mais tarde, mas Jesus ele ensinou isso quando ele deu exemplo aos discípulos dele daquela viúva pobre. Vocês lembram em Marcos capítulo 12? Que Jesus estava olhando, né, para a caixa das ofertas, o gasofilácio, onde os judeus colocavam suas ofertas, e ele mostra, e algo chama a atenção de Jesus, porque ali estavam vindo muitos ricos, muitas pessoas colocando suas ofertas ali, e Jesus, ele chama a atenção dos discípulos para a oferta de uma viúva pobre, que dá 2 moedinhas de cobre, assim, que não valia muito. Mas aquela oferta chamou a atenção de Jesus porque ele olhou o coração dela. E Jesus fala isso. Ele falou, olha, aquela ali deu mais do que todos hoje. Por quê? Porque ela deu de coração. E ela deu, a gente vai aprender isso mais tarde, ela não deu porque sobrava. Ela deu por causa da fé dela, por causa do amor dela. Ela deu de coração, ela se entregou junto com aquela oferta. E Jesus viu isso, ele viu a alegria do coração dela, né? Deus, ele ama quem dá com alegria porque dá com o coração alegre. Deus olha o coração. Não adianta eu dar R$1.000 achando que é muito, né? Mas eu tenho um salário de 30 mil reais. Então parece muito, mas para mim aquilo não significa nada. E essa não é uma oferta agradável e aceitável, porque para mim não significa nada. Mas quando a minha oferta significa muito para mim, ela significa muito para Deus. E nem sempre está ligado ao valor, à quantia, tá? Isso está mais ligado ao coração, à gratidão. Aquela oferta, ela tem que ter um sentido especial para mim. Ela tem que significar algo. É como Maria quebrantando aquele vidro de alabastro, aquele perfume caro de 1 ano de salário aos pés de Jesus. Aos olhos de qualquer um era um desperdício, mas para ela aquilo era gratidão, aquilo significava algo. Ela fazia de todo o coração, porque ela fazia para o Senhor. E é isso que o Senhor olha. O Senhor olha o coração. Se nós entregamos o coração junto com a nossa oferta. E Efésios 5:2, e era um sacrifício também, porque não era, esses animais que eram sacrificados não eram encontrados na esquina, né? Não, eles eram caros. Então era um sacrifício não só porque eles morriam, os animais morriam. Era um sacrifício porque para ofertar um animal daquele custava muito, né? Não era alguma coisa que era feita por ter em abundância, não. Era alguma coisa feita porque era especial. E aí você pensa, né, em qualquer presente que você dá para uma pessoa. O texto de Malaquias, né, Malaquias 3, quando Deus fala através do profeta sobre o tipo da oferta que estava sendo dada no templo, e ali Deus ele usa o profeta para falar, olha, a oferta que vocês estão dando eu não aceito. Eu não aceito porque vocês estão trazendo o animal cego, o animal manco, vocês estão pegando o pior que tem. E aquele texto eu quero que você leia em casa, porque Malaquias 1, de 6 a 14. Malaquias capítulo 1, de 6 a 14. É uma das lições de casa, tá bom? Você vai meditar nesse texto. Porque ali é muito claro o coração de Deus e falar, não me dá qualquer coisa. Não me dá o que não tem significado para você. Não me dá para falar, eu fiz a minha obrigação. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu aceito. Eu aceito aquilo que vem de coração. Aquilo que é feito com entendimento, com amor, aquilo que é feito com gratidão. Isso eu aceito. É isso que eu quero. E ali, em Malaquias 1, de 6 a 14, você vai ver quanto o Senhor, ele fala dessa oferta que é dada de coração, tá bom?
Em Efésios capítulo 5, versículo 2, a gente vê que esse mesmo termo, sacrifício, é usado na oferta de Jesus na cruz em nosso favor. Efésios 5:2 diz: e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Quando Jesus se entregou na cruz, aquilo não foi um ato qualquer, um ato sem significado, não. Foi um ato, foi a missão dele, ele veio para isso, ele veio para morrer para o perdão dos nossos pecados. Então, quando Jesus entrega a sua vida na cruz, aquilo sobe às narinas do Pai como uma oferta, um sacrifício de aroma agradável, suave. Deus aceitou aquela oferta. Paulo, em 1 Coríntios 13, ele fala que ainda que você dê tudo o que tem ao mais pobre, sem amor, de nada vale. Então, irmãos, Deus olha o coração. Deus está interessado no nosso coração. Deus está interessado num coração que o louva, que reconhece nele a sua provisão, o seu contentamento, e que é generoso por causa desse entendimento. Então Deus, Ele aceita essa oferta que é feita de coração. 1 Pedro 2, versículo 5, Pedro ele fala sobre o nosso trabalho como sacerdotes reais, oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus, sacrifícios espirituais. Diz aqui, 1 Pedro 2,5: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então Deus espera que nós façamos sacrifícios espirituais que sejam agradáveis a Deus. E aí, quais são esses sacrifícios? Eu listei alguns deles. Sacrifícios espirituais. Nossos corpos, Romanos 12, de 1 a 2, fala para nós apresentarmos nossos corpos como sacrifício vivo diante de Deus. Hebreus 13, 15, fala sobre o louvor dos nossos lábios, é como um sacrifício espiritual a Deus. Quando eu e você louvamos a Deus, isso é um sacrifício de aroma agradável a Deus. Quando, Hebreus 13, 16, nossas boas obras. E se você ler todos esses versículos, anota que eles são de casa também, para você meditar. Essas boas obras, se você ler, elas falam de repartir. Isso, quando nós repartimos o que temos, isso é um sacrifício de aroma agradável a Deus. Deus fica feliz, Ele aceita esse sacrifício. E as almas que ganhamos para Cristo, Romanos 15, 16. Isso também é um sacrifício de aroma agradável ao Senhor. Ontem nós tivemos no evangelismo lá no Sambaiatuba e foi uma bênção. Muito bom, maravilhoso. Mas sempre que a gente faz evangelismo, é uma luta espiritual que acontece. É uma luta da carne com o espírito mesmo, a nossa carne e o nosso espírito. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, quer ficar em casa, quer dormir, quer, sei lá, ver televisão, quer fazer outra coisa. E não é? E é um sacrifício. É um sacrifício você sair da sua casa para falar do amor de Deus para outro. Mas é tão bom saber que Deus recebe isso como um sacrifício agradável, não é? Isso é maravilhoso. Então, esses são alguns exemplos de sacrifícios espirituais que eu e você, podemos fazer, e que a palavra de Deus fala que Deus se alegra, Deus se agrada. Então, é dessa forma que Paulo olha para as ofertas dos irmãos filipenses, como uma oferta de aroma agradável, um sacrifício espiritual a Deus. E ele também olha, irmãos, como algo que veio diretamente das mãos de Deus, né? Paulo, ele se alegra com os filipenses, ele fala que, olha, isso é bom para vocês, vai ser acreditado na conta de vocês, mas a gratidão de Paulo é que aquela oferta que supriu a necessidade dele não veio dos irmãos filipenses. Sabe de onde que veio? De Deus. Veio diretamente do céu para ele. Deus usou os irmãos filipenses, mas aquela oferta veio de Deus. Deus estava suprindo a necessidade de Paulo. E glória a Deus que Deus pôde contar com a generosidade e a disposição dos irmãos filipenses, né?
para suprir essa necessidade. Então, irmão, toda a provisão, ela vem de Deus. Amém? Toda a provisão vem de Deus. E Paulo sabia disso, ele reconhecia isso. Versículo 19, ele fala dessa promessa imutável de Deus. Ele fala: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vamos ler de novo? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, é maravilhoso. Eles estavam suprindo uma necessidade de Paulo, material, e o Senhor, Deus, estava suprindo todas as necessidades dos filipenses. Isso é maravilhoso. Então, eu destaquei 3 bases ou fundamentos sobre a oferta que eu e você precisamos ter de forma bem clara na nossa mente e no nosso coração. O fundamento de toda oferta diante dos olhos de Deus. 1. Você nunca fica mais pobre ou perde quando você oferta. Amém? Você nunca fica mais pobre ou perde quando você oferta a Deus. 2. Deus nunca vai ficar nos devendo, porque tudo vem dele. Não é nojento quando a gente ouve uma pregação falando: se você dá, Deus vai ficar te devendo. Quem é Deus para nos dever alguma coisa? Tudo vem dele. Se Deus tirar de nós tudo o que ele deu, a gente morre, irmão. Porque até o fôlego de vida foi dado por Deus. Quem sou eu, ou que é o homem, para falar que Deus nos deve alguma coisa? As pessoas deveriam ter mais temor a Deus. É isso que elas deveriam ter. Então Deus nunca fica nos devendo, porque tudo vem dele. E 3, nós nunca vamos ganhar de Deus no dar. É impossível. Às vezes eu brinco com a Tati, que a mãe dela pensa que é Deus, né? Porque todo dia tem lá uma coisinha na janela. Aí eu falo: nossa, mas já falamos para ela parar de fazer isso, ela não para, né? Ela tem que ouvir isso, né? Ela pensa que, poxa vida, parece Deus, né? Nunca cansa de dar, nunca cansa de abençoar, nunca... Mas a gente sabe que é a mão de Deus usando a vida dela, né? E é maravilhoso, irmão. Nós nunca vamos ganhar de Deus no dar. E às vezes a gente tenta abençoar ela, né? Só que aí é assim, a gente dá uma coisinha, quando a gente menos imagina, recebe 10, né? Qualquer coisinha que a gente faz para ela, ela quer fazer o dobro para a gente. Aí falou: ai meu Deus, tem que falar para ela parar de achar que é Deus, se ela não é Deus. A gente fala que ela parece que é Deus. E que, né, não adianta. A gente nunca consegue ganhar dela. Nunca. E com Deus é assim, irmão. A gente nunca ganha de Deus no dar. Nunca. A gente pensa que dessa vez, né, vamos surpreender Deus. E não se engana, né? Ninguém ganha de Deus no dar. Louvado seja o Senhor por isso. Então, são 3 fundamentos que nós precisamos ter claramente nos nossos corações sobre oferta. Amém? E é uma beleza espiritual nos versículos 18 e 19. Há um contraste sobre a necessidade material e física de Paulo e as bênçãos espirituais de Deus aos filipenses no 19. Eu quero ler uma citação, né, do famoso pregador inglês Charles Spurgeon, que eu admiro muito, tá? Diz assim: Paulo diz a eles: vocês me ajudaram, mas meu Deus suprirá vocês. Então repara o contraste: vocês me ajudaram, mas meu Deus suprirá vocês. Vocês me ajudaram em uma de minhas necessidades, minha necessidade de roupa e de comida. Eu tenho outras necessidades com as quais vocês não podem me ajudar, mas meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Vocês me ajudaram, alguns de vocês, tirando da sua profunda pobreza, da sua escassa reserva. Mas meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as riquezas dele em glória. Vocês viram o contraste? Vocês me ajudaram, uma necessidade tirando, né, da pobreza. Mas o meu Deus vai suprir todas as suas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória. Nossa, não tem nem comparação. É melhor desistir, né? De tentar comparar-se com a abundância de Deus.
E é isso é fato, irmãos. Essa é a imutável promessa de Deus. Deus não muda, Deus não muda. Deus estabeleceu leis físicas, químicas e espirituais. E essa é uma delas, essa é uma lei espiritual. Ninguém ganha de Deus no dar, né? E isso que Paulo está falando, irmãos, é exatamente o que aconteceu no livro de 2 Reis 4, versículos de 1 a 7. Anota aí, lição de casa, 2 Reis 4, versículos de 1 a 7. Nós não vamos de ler hoje também, mas você vai ler. 2 Reis 4, versículos de 1 a 7. E ali conta a história que o profeta Eliseu, ele experimentou. O profeta Eliseu era um profeta de Deus, muito usado pelo Senhor, e determinada mulher, né, o marido dela morre, ele servia com Eliseu, e um dos credores do marido bate na porta dela querendo levar os 2 filhos dela como escravos. Você não tem dinheiro para me pagar, me dá teus 2 filhos. Era comum na época isso, né? Me dá teus 2 filhos como escravo que a dívida está perdoada. E ela ficou desesperada. Qual a mãe que não ficaria, né? E ela foi correndo para Eliseu e falou: e agora, o que eu faço? Ele falou: bom, o que você tem? Não é interessante? O que você tem? Aí ela falou: eu tenho uma vasilha de azeite. Ele falou: perfeito, é o suficiente. Recolha todas as vasilhas vazias que você tiver na sua casa e em toda a vizinhança. Você vai derramar aquele azeite nessa vasilha e depois você volta e fala comigo. E ela foi para casa, pegou a vasilha de azeite dela. Eu fico imaginando o coração daquela mulher, né? O que passava na cabeça dela. Ela pediu para os filhos correrem na vizinhança, pegar todas as vasilhas que eles pudessem e trouxessem para ela. Então ela começou. 1, 2, 3 e foi enchendo todas as vasilhas. E o azeite não parava de encher. O azeite de uma vasilha encheu um monte de outras vasilhas. E aí quando ela encheu tudo, ela falou: não, ainda tem azeite, me dá mais vasilha. Acabou a vasilha. Aí o azeite acabou. Quando não tinha mais vasilha, o azeite acabou. Isso ensina muito para a gente, irmãos, muito. E aí ela chegou para o homem de Deus, para Eliseu, e falou: e agora? Ele falou: agora vai e vende, que você vai ter dinheiro aí, né, para suprir todas as suas necessidades com abundância. E ela fez aquilo, ela pagou a dívida dela e continuou vivendo com o dinheiro da venda dos azeites. Irmãos, há várias lições que você pode meditar em casa com o Espírito Santo, e Ele vai ensinar você através desse texto. Mas uma das coisas que eu quero destacar hoje à noite é: nossas necessidades para Deus são como essas vasilhas vazias, que o Senhor Ele enche, que Ele supre com o óleo, com o azeite, com o seu Santo Espírito. As riquezas em glória de Deus, fala da abundância de Deus. Não tem como a gente medir a riqueza, a abundância da glória de Deus. Paulo, ele está falando que Deus vai suprir as suas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória. Pensa no Deus glorioso que você serve, que você conhece. A glória de Deus não dá para medir, de tão glorioso que Ele é. E Ele vai suprir as nossas necessidades de acordo com a sua glória. Ou seja, você não vai ter necessidade alguma. Amém? Você não vai ter necessidade alguma. Porque Ele promete suprir. É claro que Paulo, ele está falando isso aos filipenses, que aprenderam a ter um coração generoso, de repartir, de compartilhar. É claro que Deus já prometeu que bem algum vai voltar aqueles que nele creem, que nele esperam, que neles confiam. Mas você pode experimentar da abundância de Deus, né? E de fato, Deus ele abre os reservatórios celestiais abundantemente na vida daquele que tem um coração pronto a repartir, pronto a suprir a necessidade do outro. Então nós temos duas escolhas, né? Nós podemos viver, né, dessa fidelidade de Deus, da provisão dele, né, no limite, ou nós podemos superabundar dessa provisão de Deus, né, de acordo com a sua glória.
se nós tivermos um coração pronto a dividir e a compartilhar. Amém? E eu penso nessas vasilhas como as nossas próprias vidas, né, também. A vasilha de azeite significava a sua vida, né? E as vasilhas vazias, as necessidades à sua volta, né? Que você vai suprindo e suprindo e suprindo e suprindo, e enquanto houver vasilha vazia, e você estiver disposto a encher, Deus ele vai continuar mandando provisão do céu para você suprir essas necessidades. Amém? Isso é maravilhoso, não é? Isso é maravilhoso. Louvado seja Jesus por isso, por essa glória. Então esse era o coração deles. Os filipenses tinham um coração certo. E Jesus ele repete isso que Paulo fala em Lucas 6,38, quando Jesus fala assim: deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Palavras do Senhor Jesus. Olha, você dá, mas se prepara para receber. Você dá materialmente, você supre uma necessidade, mas Deus ele supre todas as suas necessidades. Amém? Então dê e lhe será dado, boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a promessa de Deus é suprir todas as nossas necessidades, não todas as nossas vontades. Isso é importante, né? Muito importante. Porque às vezes a gente lê uma coisa e pensa outra, né? A gente lê, Deus vai suprir todas as suas necessidades. E a gente pensa, Deus vai suprir todas as minhas vontades, né? Deus, ele promete suprir todas as suas necessidades. Tudo, irmão, que for para glorificar mais o nome de Deus na sua vida, você pode ter certeza que ele vai suprir abundantemente. Que a vontade, o Senhor é aquele que fala, sou eu que sei os planos que tenho para você, planos de bem e não de mal, planos para dar um futuro, uma esperança. Deus é esse que tem os melhores planos para nós. Então, a boa vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo que você precisar para glorificar Deus, né, para cumprir o propósito de Deus na sua vida, você pode ter absoluta certeza que Ele já prometeu suprir você. Ele já prometeu suprir você. Tudo que vai glorificar o nome dEle, tudo que diz respeito à boa, perfeita e agradável vontade dEle na sua vida. Amém? Glória a Deus, né? Deus é fiel para manter o que prometeu. Hudson Taylor é um missionário também bastante famoso. Ele levou o evangelho em vários lugares e ele disse o seguinte: quando a obra de Deus é feita da maneira de Deus, para a glória de Deus, não faltará o suprimento de Deus. Ele sabia o que estava falando porque ele passou as suas necessidades e ele pôde comprovar que isso é real. Quando a obra de Deus é feita da maneira de Deus, para a glória de Deus, não faltará o suprimento de Deus. Porque Deus é tudo de Deus. Amém? Então é isso, querido. Olha, eu ouvi um testemunho bastante encorajador de um jovem pastor que assumiu uma igreja que estava acostumada a pagar suprir as necessidades do corpo, né? Água, luz, telefone, tal. Como a gente viu hoje, por eventos. Eles faziam jantares, eles faziam isso, eles faziam aquilo. E só assim eles levantavam dinheiro para pagar as contas. E esse pastor ele falou assim: não, isso daqui está errado. Essa obra é de Deus, Deus vai prover. E ele falou: não vou fazer esses eventos mais. A gente vai orar e vai esperar a provisão de Deus. Aí eles falaram: olha, você vai se dar mal, porque a gente não vai ter dinheiro para pagar nem o seu salário. Ele falou: não tem problema. Vocês vão ver se Deus falha quando a gente confia nele. E aquele mês passou, nenhum evento foi feito e todas as contas foram pagas. Ele já tinha falado: olha, deixa, né, o salário para o final, se não tiver, não tem problema, né? Deus, eu confio que Deus é fiel. Irmãos, esse testemunho é verídico.
Eles pagaram todas as contas aquele mês, pagaram o salário do pastor e todo mundo aprendeu que Deus é fiel para suprir as necessidades. Amém. Simplesmente o povo precisava aprender a compartilhar, a repartir aquilo que Deus estava provendo para eles. E quando a igreja entendeu, não havia necessidade naquela igreja. Nunca mais houve necessidade naquela igreja. Porque Deus ele continuava multiplicando e multiplicando e multiplicando. Esse é o modo de Deus, irmãos. Então, contentamento vem com os recursos certos. E esses são os nossos recursos. A providência de Deus, o poder de Deus e as promessas de Deus. Amém? Esses são os recursos certos. O contentamento, eu vou estar contente, você vai estar contente quando você é suprido com os recursos certos. E os recursos certos são esses: a providência de Deus, o poder de Deus e as promessas de Deus. Esses foram os recursos que supriram o apóstolo Paulo e são os recursos que estão disponíveis para nós hoje. Louvado seja Jesus por isso. Versículo 20. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. É uma pena chegar ao final desse livro, né? Eu aprendi tanto, irmãos, e não é a primeira vez que eu estudo Filipenses, mas a palavra de Deus se renova, né? E é tolo que pensa, já ouvi isso. É tolo. Que a palavra de Deus sempre fala conosco, a palavra de Deus sempre nos renova e nos ensina algo diferente. Versículo 20, a nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre, amém. Quando Paulo, ele finaliza a carta, essa carta, ele escreve para agradecer essa doação e ele deixa para falar disso no final, é como a cereja no topo do sundae, né? Ele fala de um monte de coisa boa, mas ele deixa isso para o final, ele fala por último dessa provisão de Deus. Porque foi o objetivo inicial da carta, foi agradecer pela provisão de Deus. E ele fala, nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Eu acredito que a palavra Pai aqui vem com um propósito muito claro e específico de provedor. Pai, nosso Deus é Pai porque Ele é o Deus de toda a provisão. Como um Pai que cuida do Filho, o nosso Pai cuida de nós. Então ele fala, nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre, amém. E ele não fala isso como clichê, né? O clichê cristão, né? Aleluia, glória a Deus. Tem um monte de coisa assim que as pessoas falam mais por, nem pensa, né? Elas só repetem, né? Já não tem mais significado aquilo para elas. Simplesmente se virou um jargão. Mas Paulo, ele não fala isso como um jargão, seja a glória. Ele realmente reconhece que esse Deus do qual ele está falando, esse Deus provedor, ele é glorioso. Ele contempla a glória desse Deus quando ele escreve isso, irmãos. E ele fala, seja a glória para todos sempre, amém. Amém significa assim seja. É uma palavra que vem do hebraico, que quer dizer, é uma palavra de concordância, né? Assim seja, né? É uma palavra que traz consigo uma alegria, né? Algo positivo, não, assim seja, não, amém, isso vai ser feito. Eu concordo, eu concordo. E depois de Paulo falar dessa provisão de Deus, ele fala, esse Deus e Pai seja glória para todos sempre, amém, né? Digno de concordância. Versículos 21 e 22, saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Quando ele fala, saúdem a todos os santos, ele faz algo diferente. Geralmente nas suas cartas, Paulo ele cita nomes, né? Cumprimente fulano, o irmão Beltrano. Mas aqui ele fala, cumprimente todos os santos, né? Cumprimente a todos os santos. E aqui, muito importante dizer, quando ele usa a palavra santo, ele se refere a todos os irmãos em Cristo Jesus. Todos os que creem em Jesus são santos. Então, se você crê em Jesus, você é santo. Isso não tem a ver com perfeição. Isso tem a ver com o status que a gente recebeu pela justificação em Cristo Jesus, né? Jesus pagou pelos nossos pecados e fomos declarados justos diante de Deus. Isso nos torna santos, né? Nós temos o Espírito Santo habitando hoje dentro de nós. Isso nos faz santos
diante dos olhos de Deus. O Senhor olha para nós e nos vê sem pecado, porque Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, Ele pagou pelos nossos pecados naquela cruz. Então nós somos santos. E isso é maravilhoso, né? Que santo não é como alguns pensam que só se destina a uma elite, né? Não, santos são todos os que creem em Jesus. E ele fala, os irmãos que estão aqui comigo também enviam saudações a vocês. E todos os santos, presta atenção no versículo 22, todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Paulo estava preso em Roma, esperando o veredito final para ser executado, ou não, né? Tudo ia depender da resposta de César. E é tão interessante, irmãos, que ele fala aqui que os santos da casa de César enviam saudações. Isso quer dizer, a casa de César poderia ser os servos do palácio de César, os guardas do palácio de César, ou os membros da família de César. Então, significa que enquanto Paulo estava preso, o evangelho não estava preso, a palavra de Deus não estava presa. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não podia ficar presa. E ele ia compartilhando com os guardas, ele ia compartilhando com os visitantes, ele ia compartilhando com todas as pessoas do palácio de César sobre quem é Jesus, o que ele veio fazer, o que ele veio fazer na cruz. Ele é o Salvador, ele é aquele que veio dar a vida para que nós não tivéssemos que morrer e ficar separados de Deus para sempre. Jesus é o Salvador. E Paulo compartilhava a palavra da salvação e as pessoas acreditavam em Jesus, davam coração para Jesus e agora eles se tornaram santos ali no palácio de César e enviavam saudações aos irmãos lá longe de Filipos. Versículo 23, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês, amém. Então, Paulo ele começa falando da graça de Deus e ele termina falando da graça de Deus. Irmão, tudo na nossa vida volta à graça de Deus, porque a graça de Deus é o favor que nós não merecemos. Isso é graça, é o favor não merecido. Então tudo na minha vida e tudo na sua vida, como santo em Cristo Jesus, como filho de Deus, é graça de Deus, amém? E ele fala novamente, amém, né? Algo digno de ser concordado. Irmãos, para finalizar eu quero repetir duas coisas, tá? Mas eu vou ler um versículo que quando Paulo ele escreve aos Coríntios, ele fala da igreja em Filipos, ele fala dos irmãos filipenses, e a gente vê a alegria mesmo, nessa carta fala de alegria, a gente vê a alegria do coração do apóstolo quando ele menciona aquela igreja, como era uma igreja reconhecida, né, pela sua generosidade. 2 Coríntios 8, de 1 a 5, fala assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, 3 coisas que eu quero destacar aqui para vocês, falando sobre o coração correto dos irmãos filipenses no que se refere a ofertar. Eles ofertaram voluntariamente, ou seja, eles não foram obrigados, não se sentiram pressionados, não se sentiram coagidos, não, eles deram voluntariamente, eles deram de coração, eles deram com alegria, eles deram, diz aqui, por iniciativa própria, voluntariamente. Eles deram de sua própria pobreza e não riqueza. Volta ao exemplo da oferta da viúva, que deu mais do que todos, porque
eles não deram do que sobrava. Quando eu dou do que sobra, tanto faz. Não, eu não dou do que sobra. Eles deram da pobreza. Eles tiraram do que eles precisavam. Assim como aquela viúva. Daquilo que ia suprir alguma necessidade deles. Eles escolheram ofertar aquilo. Eles escolheram crer que Deus era o Deus da provisão. Eles escolheram honrar a Deus com aquilo. Então eles não deram da riqueza, eles deram da pobreza deles. E não da riqueza. E 3, depois de dar-se primeiramente a Deus. Eles só podiam dar com o coração certo, porque eles primeiro tinham se dado a Deus. Eles primeiro tinham dado o coração deles ao Senhor. Aí eles podiam ofertar agora com o coração correto. É essa maneira correta de ofertar, irmão. Voluntariamente, da sua própria pobreza e não riqueza, e depois de dar-se primeiramente a Deus. Amém? E a última coisa, eu preciso lembrar da imutável promessa de Deus no versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você nunca vai ficar mais pobre ou perder quando você ofertar. Deus nunca vai ficar devendo a você, porque tudo vem dele. E você nunca vai ganhar de Deus no dar. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Pai Celestial, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é poderosa, Tua palavra é profética, ela vem do Teu coração para o nosso coração, Senhor. E nós somos tremendamente gratos a Ti por toda a Tua provisão em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não ser murmuradores, Senhor. O Senhor é aquele que diz: fazei prova de mim, façam prova de mim, se eu não vou abrir os reservatórios celestiais e derramar bênçãos abundantes. Senhor, nos dá um coração igual ao Teu, nos dá um coração generoso, um coração que se alegra no dar, que se alegra no dividir, no compartilhar, que espera ver milagres acontecendo, não só na nossa vida, mas suprindo as necessidades à nossa volta. Nos faz pessoas de fé, Senhor. Nos faz pessoas que andam contigo e aprendem contigo, Senhor. Ó Deus, eu Te agradeço demais, ó Deus, pela Tua igreja. Te agradeço demais pela Tua rica provisão sobre as nossas vidas, Senhor. E eu Te agradeço demais porque nós temos muitas necessidades que nós oramos e cremos que o Senhor suprirá de acordo com as Tuas riquezas em glória, Senhor. Assim seja na vida de cada um presente aqui. Assim seja com todas as necessidades que nós vimos listadas, Senhor, essa noite ali naquele projetor, Senhor. Senhor, a Ti seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Irmão, segure o cálice e o pão.